meu primeiro livro, eu comecei a escrever em 2016 e eu levei mais ou menos uns 2 anos para terminar. E depois que eu terminei, ainda tiveram reescritas, revisão, enfim, vários processos que todo livro passa. Demorou muito mais tempo do que eu achei que fosse levar para terminar o livro. E aí eu fiquei pensando justamente nessa questão que acontece quando os nossos compromissos aumentam, da gente encontrar tempo para escrever, da gente conseguir estabelecer uma rotina de escrita. E aí é engraçado porque a escrita de um livro é um processo demorado. Então, por mais que você tenha disponibilidade para escrever, você vai levar um tempo para concluir seu livro. É normal. Você reescreve, você vai mudar coisas, você vai planejar, vai voltar. Enfim, é todo esse processo de você estar olhando para aquele texto e estar sempre querendo tirar o melhor dele. Existem escritores, inclusive, que afirmam que um livro nunca está 100% pronto, né? Você só desiste de escrever. E aí, muitas vezes a gente tem essa ideia de que você precisa de muito tempo para escrever seu livro. E a maioria das pessoas não tem esse tempo. A vida, de modo geral, é muito corrido, a gente tem nossos compromissos, nosso trabalho, nossa casa, enfim. Mas o que eu acho legal vir trazer aqui é que a gente não precisa de muito tempo para escrever o livro. Na verdade, o tempo que a gente tem disponível, e esse tempo pode ser 5, 10, 15 minutos, qualquer tempo já é o suficiente para a gente começar e fazer alguma coisa. Mas isso é claro se escrever um livro for realmente uma prioridade para você, uma prioridade na sua vida. Porque hoje, a maioria dos brasileiros passa por volta aí de 4 horas por dia nas redes sociais. Só pra você ter uma ideia, pra gente comparar. E esse tempo, acaba que a gente nem vê. Quando eu vou até te desafiar agora, você abrir o seu celular e ver essa análise de uso que tem em todos os celulares. Se você deixa ativo, a maioria pelo menos, você consegue monitorar o seu tempo de tela. É muito louco, porque quando a gente começa a fazer isso, a gente vê como que a gente gasta tempo com o celular sem nem perceber. A gente é assim, tá fazendo alguma coisa, vou entrar um pouquinho no Instagram, aí daqui a pouco, vou entrar mais. Quando você vê, já deu 2 horas que você tá ali no Instagram, que você poderia estar fazendo outra coisa da sua vida. E aí, às vezes, por a gente achar que precisa de muito tempo para escrever um livro, a gente nem começa, a gente fala, não, nesse momento da minha vida eu não tenho tempo, eu não consigo escrever, não vai dar pra eu separar 1 hora do meu dia para escrever um livro. É muito louco como que às vezes a gente quer sempre o muito, mas nunca o pouco. Vou explicar. É tipo ir na academia. Muita gente fala, eu queria malhar, queria ter uma vida mais saudável, queria praticar um esporte. Só que quando você bota a contagem de tempo no papel, você vai, você tem que se arrumar, você tem que sair de casa, ir até a academia, voltar, tomar banho. Esse processo leva aí mais ou menos 1 hora por dia, dependendo da distância que você mora da academia, lógico. Mas é no mínimo 1 hora, mesmo se você morar 15 minutos, 5 minutos. E aí, muita gente fica, putz, hoje não vai dar tempo, eu não vou fazer, não adianta, eu não tenho 1 hora do meu dia. E às vezes a pessoa não tem mesmo 1 hora do dia dela. E aí a gente não olha pro tempo que a gente tem. O que acontece? Quando a gente realmente quer fazer uma atividade física e a gente não tem tempo para isso, faz em casa. Essa é a melhor opção, porque em casa você tem um aplicativo muito, muito legal. Esse aplicativo chama Night Training Club e é de graça. E você consegue ter treinos ali de 5 minutos, de 7 minutos, de meia hora, enfim. Você tem ali essa faixa de tempo, você escolhe, você faz seu programa. Então, com 15 minutos, 10 minutos por dia, você já consegue mexer seu corpo, você já consegue se exercitar. E muita gente não olha para isso, não olha para essa possibilidade. A mesma coisa é a escrita. Então, às vezes a pessoa acha, eu não tenho 1 hora, eu não tenho 1 hora e meia para escrever meu livro, não vai dar. E às vezes os 5 minutos ali que você tem para escrever já é o suficiente. Porque se você escreve 5 minutos todo dia, em 30 dias, em 60 dias, então você vai acumulando isso. Isso é muito interessante. E é algo que a gente precisa olhar para realmente cumprir o nosso objetivo de escrever o livro, chegar até o final. Porque muita gente começa a escrever e não consegue depois voltar a escrever, abandona o projeto. Esse projeto mesmo meu, eu abandonei, eu cheguei a concluir ele, mas a reescrita, esse processo todo que tem depois que você conclui, eu abandonei esse projeto.
Abandonei por um bom tempo, agora eu retomei ele e ainda bem que as coisas estão fluindo. Mas é isso, às vezes a gente fica com essa impressão, e eu mesma já caí nessa armadilha de achar que eu não tinha tempo pra escrever, quando na verdade tempo eu tinha, eu só não tava priorizando aquilo. Mas uma coisa também muito legal de falar é que às vezes não é sobre tempo de escrita, às vezes é sobre tempo de criatividade. Porque o que acontece? Para escrever um livro, a gente precisa ser criativo, lógico, né? O nome já diz, escrita criativa. Se você não for criativo, você não vai conseguir. E aí, o que aconteceu? Vou contar a minha experiência, não sei se vai servir, espero que seja útil, mas no ano passado, eu tava com 2 contratos de trabalho, eu tava trabalhando bastante e a minha criatividade tava lá embaixo. Então, às vezes, eu tinha tempo para escrever, mas eu não conseguia. Porque o que acontece? Quanto mais coisas a gente coloca no nosso cérebro, quanto mais informação, quanto mais preocupação, quanto mais trabalho, quanto mais coisa a gente enche a nossa cabeça, menos criativa ela vai ficar. Não adianta. A criatividade, ela precisa de um tempo para florescer, ela precisa de um tempo para existir. Porque quando a gente é criança, a gente tem muita criatividade, porque a gente passa o tempo inteiro brincando. A vida pra gente é uma brincadeira, uma festa. Então é como se o gráfico da nossa criatividade, a gente é criança, ele é altão, e aí a gente começa a crescer e ele vai diminuindo. E tem gente que é muito louco, vive sem criatividade nenhuma. Você conhece, a pessoa tá sempre tensa, a pessoa não consegue dar uma risada, a pessoa não consegue levar a vida com leveza, porque a criatividade também é isso, né? A criatividade não é só para escrever um livro, é para levar a vida com leveza, para conseguir soluções diferentes no seu trabalho e para você ser uma pessoa mais feliz também. A criatividade é muito benéfica, a gente fica mais feliz quando a gente é mais criativo. E tem pessoas que não vivem com a criatividade. A pessoa é tão atolada de trabalho, de problema, de serviço e que ela não consegue, ela não tem espaço, o cérebro dela não tem espaço para brincar, não tem espaço para se distrair. E se esse é o seu caso, e eu entendo que pode ser o caso de muitas pessoas, como era o meu caso, existem 2 formas. Ou você vai encontrar esse tempo de florescimento da criatividade no seu dia a dia hoje. Vou dar um exemplo. Às vezes, quando eu tô lavando louça, eu gosto de pensar na minha história, na minha escrita. Quando eu tô arrumando casa, porque são atividades mais mecânicas e a sua cabeça pode ficar viajando ali. Então, é o momento que você pode usar para exercitar a sua criatividade, para pensar na sua história, para pensar no seu livro. Essa é uma alternativa que você pode fazer, usar essas atividades que você tem que fazer no seu dia a dia para pensar no seu livro, para pensar na sua escrita. Ou você pode rever esse estilo de vida. No meu caso, graças a Deus, eu consegui rever o meu estilo de vida e é impressionante como muda tudo. Nossa, eu até às vezes sentava para escrever, mas quando eu sentava era para desabafar. Era tipo escrita diária mesmo, que eu sentava e jogava tudo que eu tava sentindo. Eu fico muito mal. Eu fico mal se eu não consigo exercitar essa minha criatividade no meu dia a dia, em outras coisas que não é escrita. Hoje a minha criatividade tá muito mais alta e então talvez esse seja o seu caso. Às vezes você tá com uma vida com muita coisa pra resolver, a cabeça cheia, ou você pode mudar esse estilo de vida, e eu sei que isso não é fácil, mas existem coisas que a gente pode tentar, existem coisas que a gente pode fazer, ou usar esse tempo mesmo que às vezes você tá arrumando uma casa, tá dobrando um lençol, lavando uma roupa e você tá ali pensando na sua escrita.
que acontece? Quando você exercita essa criatividade fora do seu momento de escrita, quando você senta para escrever, você já sabe o que você vai escrever. E a escrita é assim, né? Você precisa pensar nos seus personagens, nas cenas, você precisa ter um envolvimento emocional com aquela história. Eu sou assim, pelo menos. Eu não consigo escrever uma história sem me envolver emocionalmente com ela. E esse espaço precisa acontecer, isso precisa existir, porque senão eu não consigo escrever história. Eu não vou escrever ali igual um robô, igual o ChatGPT, que você dá um comando, você senta ali e escreve. Não é assim que funciona. Você precisa pensar naquela história, você precisa sonhar com aquela história. Às vezes eu tô fazendo um exercício, eu tô pensando na história, eu tô ouvindo uma música e tô pensando na história, pensando naquela cena, no que os personagens vão falar, imaginando os personagens. Você precisa de tudo isso, porque aí quando você senta pra escrever, você já tá com aquilo na sua cabeça. Realmente, às vezes, o segredo não é a sua falta de tempo pra escrever, mas é a sua falta de tempo pra sua criatividade. É isso que você não tá conseguindo encaixar na sua rotina. É um desafio. É um desafio, todo mundo hoje vive uma vida muito corrida, uns mais, outros menos, mas quando a escrita é uma prioridade pra gente, vale a pena fazer esse esforço. É repensar, às vezes, o nosso estilo de vida, e às vezes isso é possível, porque é aquilo, né, gente? Tem gente, como eu falei, tem gente que vive totalmente afastado da criatividade e às vezes você vai conversar com a pessoa tá sempre estressada, tá sempre brava, não consegue rir dos seus problemas. Às vezes tem problema que a gente não ri, mas assim, alguns dá pra gente dar uma risada, porque a gente tem que levar as coisas com mais leveza. E a pessoa criativa, ela geralmente leva. A pessoa afastada desses momentos de brincar com as coisas, de brincar com a vida, ela não consegue, ela pensa naquela caixa, tudo é aquele processo mental intenso que esgota e o cérebro fica cansado. O cérebro fica cansado disso e aí você vai se afundando nessa coisa muito louca que é que você vai ficando mais nervoso e você vai ficando com raiva do mundo, da vida, das pessoas, enfim. E eu tô compartilhando isso porque eu já desisti entre aspas, né? Eu já deixei a minha escrita de lado por vários tempos, vários meses, vários anos. E agora voltando, eu penso sobre isso. Eu penso sobre isso e penso que muitas pessoas podem estar passando pela mesma coisa. E eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta desse momento de deixar o cérebro brincar, de me distrair, de estar ali naquele mundo encantado de fantasia. Porque pra mim é pra isso que servem as histórias. Quando eu leio um livro, eu quero me desligar do mundo, eu quero me desligar dos problemas. E isso faz muito bem para nossa saúde mental. Toda gente fala hoje de saúde mental, a pessoa, precisa ter saúde mental. E eu sinto, com a minha experiência, que a gente tem pouca saúde mental porque a gente não brinca mais. A gente não deixa esse espaço, a gente tá sempre ou é na rede social ali, ou é pensando, ou é trabalhando, ou é resolvendo as coisas. Então, o cérebro sobrecarrega e isso acaba com a nossa saúde mental. Pra mim era muito o que estava acontecendo comigo e eu tava vendo que, cara, e dali ia ser ladeira abaixo. Então eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Graças a Deus as circunstâncias, as coisas acabaram colaborando, mas às vezes a gente tem que dar o primeiro passo de coragem para pensar no que a gente pode mudar na nossa vida para encaixar mais criatividade e encaixar a escrita, que é tão importante, se for importante realmente para você. Se for, eu acho que super vale esse esforço. É um processo também de autoconhecimento de você, da sua rotina, de como você funciona, se você gosta de escrever à noite, à tarde, de manhã, no intervalo de alguma atividade, enfim, é se conhecer mesmo. E colocar isso como uma prioridade, porque isso nunca vai ser prioridade se você não for lá e falar, não, eu vou fazer diferente, dessa vez eu vou escrever, vou terminar meu livro, senão não dá. A gente vai nadar e nunca vai sair do lugar. E eu espero que isso te ajude de alguma forma, que isso te inspire também a escrever suas próprias histórias ou seus diários, enfim, o que você gostar.